18 a 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou indesculpáveis em outras versões. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importavam de ter conhecimento de Deus, e assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos corações, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Palavra do Senhor. Eu queria convidar o seminarista Cláudio para orar nesse momento por mim, por essa palavra. Aqui o microfone. Por causa da gravação, Cláudio. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua casa. Te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, realmente vai ser explanada agora. Que o teu Espírito, Senhor, fale a tua palavra, fale aos nossos corações. Que as lições práticas, Senhor, nós possamos colocá-las no nosso dia a dia. Como o Danilo falou, temos aí um ano novo. E graças a Deus o Senhor nos dá dias, meses e anos para que a gente tenha novas esperanças, Senhor. E as nossas esperanças estão em Ti. Nós cremos, ó Deus, que Tu podes falar como Tu queres aos nossos corações. E usa o pastor nesta noite para que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão. Então, queridos, é um texto grande. A gente vai tentar trabalhar em 40 minutos. Vamos ver. Esse texto ele mostra claramente uma coisa, já de cara. A ideia desse texto é mostrar a realidade dos ímpios, a realidade dos gentios. Mas para isso eu preciso entender o contexto da carta de Romanos. E quem tem vindo aos cultos da igreja nesse ano novo já deve ter percebido a contextualização que o pastor Carlos já trouxe. Mas eu, aproveitando rapidamente, a carta de Romanos foi escrita por Paulo para chegar à igreja de Roma. Paulo não fundou essa igreja, ele não conhecia a igreja de maneira oficial, ele nunca esteve lá, mas no final da carta a gente vê que ele conhecia muitos irmãos daquela igreja. Ele vai fazendo saudações lá no capítulo 16 e tal, há várias pessoas, nomes lindos. Quem quiser procurar sugestão de nomes de pessoas para dar para os seus filhos, abre lá, tem nomes maravilhosos lá, tá? Não vou mostrar agora que não é o assunto desse sermão. Talvez um dia eu pregue sobre como escolher nomes. Será que tem como pregar isso? Não sei. Mas assim, então Paulo, ele conhecia muita gente, porque nas suas viagens, nos seus trabalhos missionários,
se encontraram com ele, passaram um tempo com ele, e depois foram morar em Roma e frequentavam essa igreja de Roma. E o objetivo de Paulo, então, era passar o tempo com os romanos ali, com a igreja de Roma. Não eram só romanos, tá, gente? Tinham judeus, tinham gregos, né, gente? Roma era a capital do mundo, tá? Como se fosse aqui, Nova York, onde tem povos de todas as línguas, tribos e raças, né? Quase isso. Então, Paulo, ele queria então se apresentar e apresentar àquela igreja o evangelho que ele carregava, a mensagem que ele carregava, porque ele tinha um projeto missionário a fazer na Espanha. Ele queria ir para a Espanha, o projeto dele era ir para a Espanha, era pregar o evangelho naquela região da Espanha e que ainda não tinha sido levada nenhuma mensagem do evangelho. Já vou dar o spoiler da história dele, mas vocês já sabem, ele não chegou à Espanha, tá? Ele não foi à Espanha, mas foi um projeto maravilhoso de Deus, porque se ele seguisse o projeto dele, ele ia chegar à Espanha, mas talvez o evangelho não se espalhasse pelo mundo. Mas porque ele não foi à Espanha, e aí isso é uma outra história que a gente pode conversar lendo Atos, mas assim, porque ele não foi à Espanha, o evangelho alcançou o Brasil, inclusive hoje, no século XXI, no ano de 2020. Então os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos, e o plano de Paulo não aconteceu. Mas, apesar desse plano não ter acontecido, a carta de Romanos, ela é um compêndio teológico, ela é quase um livro de teologia, principalmente no que tange a matéria de soteriologia, que é o estudo da salvação. E muitas outras coisas também, parte prática que tem no final também da carta, como viver e tal com os irmãos. Então assim, Paulo ele tinha esse projeto. E o capítulo 1, ele fala justamente da realidade dos gentios, de todos aqueles que não eram judeus, como eles estão. No capítulo 2, se você quiser saber, venha domingo, que o pastor Anderson vai pregar. Ele vai estar falando a realidade dos judeus, a ideia também dos judeus. Capítulo 3 mostra uma certa conclusão dessa ideia. E ele fala que os judeus e os gentios estão perdidos. Eles não têm salvação, a não ser pelo Evangelho. E aí ele vai discorrer sobre o Evangelho na sua carta. Bem, então esse primeiro capítulo, essa parte 18 ao 32, nós lemos, ela fala justamente desse raio-x dessas pessoas, dos pagãos, dos ímpios, daqueles que não eram do povo de Deus, nem biologicamente e muito menos espiritualmente. Bem, e a gente pode entender esse texto com a seguinte frase, está até na tela: a humanidade sem Deus é condenada justamente a sofrer efeitos morais pela rejeição deliberada da revelação divina na criação. Grande, né? Mas essa é o resumo dos versículos todos, tá? Essa é a ideia. É uma amostra. Aqui o que vemos é a realidade da revelação divina acontecendo, a realidade do ser humano diante dessa revelação divina que rejeita, e o que acontece por causa da sua rejeição, ou seja, a retribuição. Então a gente divide esse texto, talvez, em 3 partes. A primeira parte seria a revelação. Pode passar, irmão. A revelação dos versos 18 a 20. Nessa parte, muitos mitos sobre salvação, sobre pessoas longínquas que moram longe, nunca ninguém pregou o evangelho para elas, muitos mitos sobre isso caem. E é interessante como é que existem mitos se a palavra está escrita, né? Há 2000 anos, e as pessoas só não leem, mas está aqui. Bem, esse texto mostra claramente no verso 18, primeiro, pode passar isso, Deus ele revela a sua ira do céu na consciência. Na consciência? Na consciência. Deus mostra para o homem que ele existe e está irado. É isso que está nesse verso 18. Prova disso é que todo homem ele tem sentimento de culpa. Você já percebeu, ou já parou para pensar que todo ser humano ele tem, lá no seu profundo, uma noção de culpa, de que ele está errado, mesmo que ele não admita? Se você não admitir, talvez uma prova de que você é mentiroso, né? Mas assim, todo mundo tem esse sentimento de que está devendo. Isso está interno. É a existência e outra coisa, e por causa desse sentimento é que a gente vai ver quantas religiões existem na história da humanidade e quantos deuses falsos, obviamente falsos,
existem porque o ser humano ele tem uma noção de que ele precisa se reconectar com algo ou alguém e que ele estava desconectado. E que ele está desconectado. Ele está debaixo de uma ira. Você vai para uma tribo lá e os índios indígenas, sei lá, qualquer outra tribo, de qualquer outro tipo, eles vão sempre ter um ritual para aplacar a ira daquela divindade que eles são escravos. E de repente eles vão ter uma calamidade, vai ter uma destruição nas lavouras, sei lá, e aí eles vão lá e fazer oferendas para o Deus falso deles, para que aquele Deus fique de bem com eles, para que a lavoura possa ser recuperada, para que não haja fome, o clima melhore. E, por exemplo, estamos num período de queimadas na Austrália. Temos aqui um australiano, né? Um australiano fake. Mas assim, mas se você pudesse, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com alguém de uma tribo lá, aborígene que seja, né? Bem lá, enfiado num lugar na mata, vendo essas queimadas, essa tragédia, que é realmente uma tragédia natural, climática, mas provavelmente ele diria alguma coisa no sentido que deveria fazer alguma oferenda para algum deus deles lá, para que esse Deus ficasse mais bonzinho e acabasse com o fogo. Essa é uma noção que o ser humano tem na sua história. E a gente vê isso no texto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, os homens percebem essa ira, eles sabem dessa ira e eles ocultam essa ira. Eles detêm, eles não reconhecem essa ira diante do Criador e procuram qualquer outra divindade. Próximo ponto. Essa ira é contra a impiedade, contra a falta de religião, porque eles estão desconectados de Deus. É uma pessoa que vive de forma impiedosa, uma pessoa que vive de forma sem piedade, sem praticar a verdadeira religião que nós sabemos e conhecemos. É viver como se Deus não existisse e não levar Deus em consideração. Eles levam outras coisas que chamam de Deus, mas o Criador não. É ira contra a injustiça. A injustiça são atos de pecado, são caminhos injustos, caminhos errôneos, são pecados. É o tratamento imoral de uma pessoa com a outra. Ira contra homens que suprimem a verdade pela justiça, que detêm a verdade. Essa ideia é de sufocar, de esconder. Essa verdade ela é clara, ela é latente. Todo ser humano sabe que há uma ira do Criador contra ele. E ele esconde isso e procura qualquer outra divindade para resolver o problema dele. E aí no verso 19, fica uma afirmação muito clara e nos ajuda a derrubar alguns mitos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, nos homens, se manifesta. Porque Deus não manifestou. Começar pela imagem de Deus, né? O homem foi criado à imagem e semelhança. Então o homem ele tem isso manifesto nele, e ele foge disso, ele esconde isso, ele mente acerca disso, ele não quer isso. E aí no verso 20, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto quanto seu eterno poder, quer dizer, os atributos de Deus, como a sua divindade, aí vai falar de uma revelação também, não só na consciência, no interior do homem, mas também na criação como um todo, na natureza. Verso então 19, a ira de Deus ela é justa porque Deus permitiu revelar de si mesmo, para que o homem não ficasse em trevas, para que ele soubesse, para que ele entendesse que algo existia e ele buscasse nessa fonte. Portanto, a rejeição dessa revelação torna o homem alvo de uma ira justa. Ele rejeita. Então, todos os homens nascem rejeitando isso. É isso que precisa entender. O ser humano rejeita a existência do Criador. A prova desse Criador, a revelação desse Criador nele mesmo, na própria biologia e na espiritualidade dele. Bem, então a ira é justa e o homem
nasce debaixo da ira de Deus. E as pessoas falam, aí eu não sei, não sabe, mas sabe. E o texto diz que Deus revela seus atributos invisíveis na criação. A gente vai para Salmos, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento mostra a obra de suas mãos. O que mais a gente vê na criação é a revelação de Deus, é a assinatura de Deus. A gente chama esse conjunto de revelações na imagem de Deus no homem, no íntimo do homem e também na criação como um todo, de revelação geral, tecnicamente falando, na teologia. Revelação geral. E essa revelação, ela tem um propósito. Veja bem, então, e é engraçado que eu até compartilhei no grupo da juventude um vídeo criticando uma frase, uma afirmação, um verso, né, de uma música lá, que eu não sei nem se é gospel ou se não é, mas de uma cantora que dizem que é gospel, que é a Priscila Alcântara, cantando com um comediante que era gospel, né, que era crente da Assembleia de Deus, não é mais, né? Então, é o Whindersson Nunes. Eu acho que foi ele que gravou, que quis gravar essa música e chamou ela, não foi? Então não deve ser meio gospel, não, mas tem que não sei a diferença do que é gospel e do que não é, porque é tudo meio doido, né? A gente tem que ver o que é bíblico e o que não é. Gospel eu não sei, né? Só se for o evangelho, né? No sentido de evangelho. Mas assim, aí a frase que estava sendo criticada lá pelo, esqueci o nome do escritor do texto, mas é do Voltemos ao Evangelho. Está lá no site, Voltemos ao Evangelho. Aí ele faz uma pergunta, porque tem uma afirmativa na música. A afirmativa diz algo no sentido de que o universo espera de nós. E aí, então, o autor do estudo, ele pergunta assim, como assim o universo espera algo de nós? E aí fica claro uma confusão entre Criador e criatura. No estudo você vê ele discorrendo e mostrando que afirmar que o universo espera da gente, esse contexto da música, está dizendo que o universo então é a divindade, o universo é Deus. Então a criatura, a criação é Deus. E isso obviamente é uma heresia combatida há muito tempo, chamada de monismo, ou tem panteísmo, e tudo isso, a ideia de atribuir que tudo é Deus, Deus é tudo. E aí, o que isso tem a ver com isso aqui? O que tem a ver é que esse texto mostra claramente que existe um Criador que não é criatura, existe um Criador que não é criação, e Ele governa a criação, e Ele está irado com os homens pecadores que tentam esconder o que não é possível esconder, que é a sua revelação de que Ele existe. E Ele está irado com isso. E eu vi até que teve uma pessoa que não, aí eu compartilhei no Facebook, uma pessoa questionou e tal, e mandou lá uns argumentos da física para dizer que o universo é Deus, Deus é o universo, e a pessoa é daqui da igreja, olha que legal. O universo é jovem, mas não vem aqui, né? Tá por isso. Mas assim, então assim, e aí mandou lá, eu, legal, tal, maneiro. Mas assim, o que não podemos, seja lá qual for o argumento da física, da metafísica, da filosofia louca que você quiser dar, da criação, da existência, o que a gente não pode confundir, e esse texto está claro, é que Deus é Deus e Ele é Criador. Criação é outra coisa. E o que acontece aqui, o que Paulo está falando aqui, é justamente o que essa pessoa está fazendo, por exemplo, que comentou comigo que tudo é Deus, isso aqui. É exatamente isso que o ser humano faz. O ser humano não reconhece que existe um Criador, que existe uma divindade, que existe Deus, e ele atribui a criação à divindade. Aí ele vai desenhar, vai pintar, ele vai pegar uma vaca e vai se prostrar diante dela. E se ele não pegar uma vaca, ele piora, porque aí faz uma vaca fake, né? Faz uma estátua de uma vaca, aí ele se curva para a estátua da vaca, porque a vaca não funcionou, aí ele faz a vaca de mentira. E ele vai adorando aquilo que faz parte da criação, aquilo que é criação, e confunde o Criador. Só que o que o texto deixa claro é que os homens estão indesculpáveis, eles não têm por que se confundir entre Criador e criação. E é isso que o texto mostra aqui. E é interessante porque a gente fica pensando, aquele homem isolado lá da tribo, não sei de onde, que ninguém nunca pregou o evangelho, poxa, ele não tem culpa de ninguém ter ido lá, porque é claro que Deus vai perdoá-lo. Está escrito isso onde? Todos os seres humanos têm uma revelação de Deus. E o propósito dessa revelação, aí você pode passar, até embaixo aí, né? O propósito dessa revelação
é que torna os homens indesculpáveis. Essa revelação, ela é clara, ela sempre existiu e ela é universal no sentido pleno do termo. Ela revela claramente Deus, mas os homens rejeitam isso. E ela está aí apenas. Qual o propósito dessa revelação? Não é salvar, diretamente salvar. É revelar aquele que é o Criador, que está irado, revelar a situação geral da humanidade, sem muitas informações. E tornar todos os homens indesculpáveis. Não tem desculpa. Aí é justa. E quem estiver debaixo dessa ira será condenado de forma justa. Bem, agora vejamos, segundo ponto, a rejeição. Então o ser humano ele tem rejeitado, e olha, ele explica, Paulo, no verso 21 até o 23, ele vai explicar como essa rejeição acontece. Fica claro no verso 21 que toda a humanidade ela tem um conhecimento de Deus. Veja só o verso 21. Porquanto tendo conhecido a Deus. Então, ele está falando de todos os homens. Todos os homens, em um certo nível, conhecem a Deus. E esses homens conhecem a Deus e eles fazem o quê? O glorificam. Adoram esse Deus. Reconhecem que Ele é Deus. O texto diz o quê? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Então, fica claro que a humanidade ela não se rende, não reconhece, não glorifica a Deus. E se você lembrar que nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus, o que a humanidade caída faz? O oposto. Não glorifica a Deus. E é por causa disso que essa ira é justa. A humanidade esconde essa verdade, ela omite essa verdade, ela cria qualquer divindade que ela puder criar, só para não adorar o Criador. Então, nesse sentido bíblico, os homens são ateus, porque não têm Deus, mesmo quando dizem que adoram um Deus. Eles não têm Deus, eles são ateus. Eles escondem. Eu sou agnóstico, eu não sei, sabe? O texto diz que sabe. Bem, e aí os seus raciocínios se tornaram inúteis. Veja só, quando ele fala lá das suas mentes se desvanecerem, Paulo ele vai falar da filosofia da sua época, né? Ele viveu no auge da filosofia grega, né? Então os raciocínios humanos que ele conhece muito bem, aqueles textos filosóficos, e nós até hoje estudamos sobre isso, né? Ele vai dizer que quando o homem, por mais filosófico, estudioso que ele seja, ele deixa Deus de fora, ele se perde nas trevas dos seus raciocínios, nas suas mentes obscuras. Por isso seus corações ficaram insensatos, sem sabedoria, sem sensatez, ficaram escuros, obscuros, uma vez que se rejeita a fonte da luz de Deus. Obviamente o homem vive em trevas. O homem não sabe para onde vai, ele vive para o seu prazer, elegendo algum Deus, como eu disse, escolhe qualquer um aí e fala que não é ateu, mas a Bíblia, pelo termo aqui, diz que ele é ateu, porque ele não tem Deus, só há um Deus. E aí no verso 22, eles chegam a perder o seu senso de avaliação. Veja bem o verso 22. Dizendo-se sábios, quer dizer, eles se acham sábios, mas o texto diz que eles tornam-se loucos. Eles não sabem nem dizer o que é louco. E eles vão dizer em outros momentos, Paulo vai falar sobre isso, que para essas pessoas o Evangelho é loucura. Então loucos somos nós. E o verso 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e quadrúpedes. Então eles pegam aquela glória que deveria ser destinada, apontada, aquela intenção de adoração e devoção e piedade para o Deus único e verdadeiro, eles transferem isso para criaturas e para aquilo que eles mesmos criaram. Eles se
inteligentes, sábios. Mas o texto diz que eles são loucos. Só que eu estou falando assim, eles, como se a gente não fosse, né? Mas nós também éramos. Até que algo mudou essa história. A gente vai chegar lá. Então, nessa rejeição, eles perderam o senso de avaliação e negaram o Deus verdadeiro. O homem agora passa a adorar deuses inventados. Essa é a rejeição. Se houve uma revelação geral, que não serve para salvar, mas serve para apontar algo, e para que o homem procure, e busque, e reconheça, mas ele não reconhece. Então aí agora o homem rejeita, e rejeita forte, rejeita com força. O texto original, quando diz sobre rejeição, sobre ofuscar, tem várias traduções no português, é a ideia de afogar, de sufocar. É algo que está querendo emergir, sair do oculto, ou seja, Deus que era distante, oculto para nós, ele agora se torna acessível já na criação, e ele está visível e perceptível, e esse homem percebe, o ser humano percebe, ele mente para si mesmo, ele nega para a sua própria mente, e ele esconde, não tem Deus, não existe, não é verdade. É isso que ele faz. E aí Deus então, Paulo mostra que Deus, diante da rejeição, diante da revelação geral, que deixa os homens indesculpáveis, e diante da rejeição, que justamente mostra que não há desculpa, então há uma retribuição. Terceiro ponto. Mas precisamos entender que essa retribuição, esse juízo de Deus, precisamos fazer considerações sobre esse juízo. Primeiro, no verso 24, no verso 25, no verso 28, você vai ver que o juízo de Deus, ele é tanto temporal como eterno. É no tempo presente e também na eternidade, como a gente fala de inferno, né, de vida após a morte, que no caso é a segunda morte, não tem vida aí. O juízo também mais severo de Deus, é preciso entender isso, é dar ao homem o que ele quer. Mas o que você quer? Eu quero ser eu mesmo, viver do meu jeito, deixar a vida me levar, ou seja lá o que for. E músicas dessas, pensa em músicas, letras, e poesias, e textos, e até novelas e filmes, que alguém está sempre orientando o outro, você tem que fazer o que você acredita, você não tem esse negócio? Você tem, porque você tem uma luz interna, pega essa luz, bota para brilhar, porque você, não sei o quê, e vai. Siga o seu coração, né? E o importante é que você seja feliz. E se você está se sentindo feliz, eu também estou feliz. Tipo assim, resumindo, faz o que você quer. Mas aqui no texto a gente vai ver que quando o homem faz o que ele quer, isso faz parte já da condenação, do castigo, da retribuição. Você quer o quê? Fazer o que você quer? Então eu não vou mais impedir você de fazer o que você quer. Faz o que você quer. E uma terceira consideração sobre o juízo, né, é que a idolatria e a imoralidade são tanto a causa, quer dizer, o homem ele é imoral, ele é idólatra, ele é pecador, ele não quer adorar a Deus, então são tanto a causa como a consequência do juízo. Percebe? É a causa e a consequência. O homem peca, então haverá juízo. E a consequência? Ele continua pecando. Entendeu? Aí ele vai se estupiar de vez. Essa é a ideia. Então, diante dessas considerações, no verso 24, pode passar. Não, o Diogo, é ali o segundo isso. Deus os entregou à impureza sexual. Não é isso que está escrito aí? O homem, ele vai degradar o seu corpo, seguindo o pior destino para si mesmo, os desejos do seu coração. Então, o homem fazer o que ele quer. Primeiro estágio, são 3 afirmações no texto que diz assim: por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou. O primeiro estágio está aí no verso 24, Deus os entregou à impureza sexual. E é uma declaração em que Deus são níveis de profundidade, ele vai descendo no fundo do poço, até chegar lá no fundo, no verso 32. E é interessante que tem uma lista de pecados ali, inúmeros, que a gente não vai detalhar tanto,
mas é uma das maiores listas, se não a maior, pelo menos de Paulo, que Paulo escreveu, a maior lista de pecados. Mas o primeiro estágio, que não é, veja bem, tudo é pecado, é condenável e é grave. Mas é o primeiro estágio de castigo para o próprio homem. O primeiro estágio é você ser um imoral, sexualmente falando, um impuro sexual. E aí Paulo mostra isso no texto. Por isso Deus também entregou as concupiscências dos seus corações, desejos dos seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. E aí o próximo ponto, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. De novo ele explica, é por quê? É porque eles transformaram, ocultaram, sufocaram, esconderam a verdade da revelação numa mentira. A imundícia e mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. São pessoas que de fato confundem Criador com criatura, não sabem, mas sabem, fingem que não sabem, pisam aqui na igreja, às vezes são crentes, dizem que são, não sei, são membros, mas eles não sabem diferenciar Criador de criatura e se perdem nos seus raciocínios, nas suas elucubrações físicas, filosóficas que sejam. Primeiro castigo, primeiro estágio de castigo faça o que você quer. A primeira parte é a imoralidade sexual. Continuando. E aí depois dessa a causa da retribuição, no verso 26, no verso 27, aí mais uma vez, segundo estágio, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Aí não, ainda tem a ver com sexualidade, depravação e imoralidade sexual, mas agora um nível mais grave. E esse nível é mais um nível de castigo e de, vamos dizer assim, e de aprisionamento da pessoa. Deus, ele, em certo sentido, ele vai pisando no freio, impedindo o homem de se prejudicar. É como eu, que tenho um filho bebezinho, que ficou ali cercando ele, impedindo ele de se machucar. Mas diante da insistência do homem pecaminoso, Deus vai tirando o pé do freio. Vai. Tem vezes que a gente, como pai, também faz isso com os filhos. Então vai para ver como é que é. E aí, olha que interessante, no verso 26 há então um repúdio à prática do homossexualismo. No 26, a parte feminina do homossexualismo. E no verso 27, a parte masculina. E eu não entendo porque pessoas dizem que isso não está na Bíblia. Esse texto é um texto mais claro, mais detalhado. Se detalhar mais do que isso, aí teria que fazer desenho pornográfico para a pessoa entender o que é. É porque as pessoas sabem a verdade, elas escondem, elas ofuscam a verdade, elas apagam a verdade, elas não querem saber da verdade. E às vezes elas dizem que são da igreja, elas são crentes. Talvez seja fácil para mim falar, né? Mim não fala, né? Eu falo. Então, talvez seja mais fácil, porque eu nunca tive problema com essa área, né? Homossexualidade, aí é fácil condenar. Muitos aqui talvez se sintam à vontade de criticar e condenar essa área. Porque está na Bíblia, Mas aí o cara tem problema com dinheiro, o cara tem problema talvez com heterossexualidade, não com homossexualidade, mas com heterossexualidade, não aguenta ver um sexo oposto. E aí, quando alguém também vai mostrar para ele na Bíblia, não, mas aí calma aí, mas aí a homossexualidade é um negócio grave. Ué, não estou entendendo. Só existe uma sexualidade. Quem vai na EBD aprende, né? Só existe eu ensinei isso na última EBD. Só existe uma sexualidade correta diante de Deus. É o casamento entre macho e fêmea. Eu não falei o namoro, o noivado, é o casamento. Só tem sexualidade de casamento entre macho e fêmea. Então, hétero que não casou tem que ser castidade, né? E a pessoa que, sei lá, luta contra a homossexualidade, castidade pro resto da vida. Ou casar com o sexo oposto e tentar ser uma pessoa santa no casamento. Ou então no caso.
A sexualidade aceita, correta, é macho e fêmea, casamento. Bem, mas aí fica claro no texto, eu não preciso explicar, preciso gente explicar isso. Se alguém tiver alguma dúvida, me procura, que eu vou detalhar muito mais. Mas aqui você tem a explicação da homossexualidade no contexto feminino, e no verso 27, a homossexualidade no contexto masculino. Quando o homem ele despreza o conhecimento de Deus, ele passa agora os homens se inflamarem de paixões uns com os outros. É o que o texto diz. É tão bizarro, porque a ideia de sexualidade é procriação, é encher a terra. Está em Gênesis. Aí como é que vai encher a terra sendo homossexual? Então só por esse argumento já não faz sentido. Os homens tentam provar cientificamente que a homossexualidade está dentro do contexto do ser humano. Não está. Está dentro do pecado. E saem artigos científicos, saem uma série de coisas que mostram, explicam sobre isso e tentam argumentar, mas são só raciocínios, devaneios, acham-se sábios e se reconhecem e como na verdade são loucos. A verdade é essa. Bem, então o segundo estágio é essa entrega a um estágio de sexualidade mais grave, invertendo a ordem natural das coisas. E o terceiro e último estágio, e aí ele vai detalhar, mas eu não vou, verso 28. Ele os entregou, pela terceira vez, a uma disposição mental reprovável. Então, imoralidade sexual. Depois, além de imoralidade sexual, a imoralidade sexual de forma antinatural, que é a homossexualidade. E o terceiro, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Chega ao nível de ter uma mente corrompida, totalmente irreprovável. Não consegue mais funcionar. E aí Paulo vai fazer uma lista de 21 itens, um diagnóstico sombrio da realidade que nos cerca da humanidade à nossa volta. Aí vocês estão vendo aí várias tragédias. O ano ano passado o ano começou com tragédias naturais. Mas esse ano, pelo menos, eu nem gosto de ler repórter, porque só tem notícia ruim. Mas assim, tragédias causadas pelo próprio homem. Tipo, no dia 31, um bebezinho de 10 dias de vida morre porque um bêbado bate no carro que estava estacionado com a mãe dentro do carro, amamentando, fugindo dos fogos. É esse nível de mundo que Paulo tenta mostrar para a gente aqui. A gente não pode achar que não, o mundo é lindo. A gente vê vários filmes, aproveita, a vida é bela. O que Deus fez é belo, e o que o homem fez foi destruir toda essa beleza. E aí vai falar muitas coisas, tipo cheios de injustiça, que são pessoas que roubam tanto homens como Deus, cheios de malícia, que aí seria a ideia de pornografia, porneia, pornofonia, porque é porneia a palavra, né? Então é maldade, sedução maligna, cheios de avareza, pessoas que não compartilham, não dividem com aquele que precisa, não conhecem limites nem lei, são insaciáveis por ter o que querem. É um amor insaciável à possessão e aos prazeres. Cheios de maldade. O homem desprovido de todo bem. E o bem, para quem precisa entender biblicamente falando, o bem é fazer a vontade de Deus. Seu bem. Então maldade é o cara que inverte, não faz a vontade de Deus. Possuídos de inveja. É um sentimento desconfortável. Ele não aceita a vitória dos outros, aquilo que as pessoas têm e conquistam, ele quer. Possuídos de homicídio. E aí precisa explicar? São assassinos. Hoje em dia, um assalto não é mais um assalto, já vira latrocínio, né? O cara já chega dando tiro e pega o que tem que pegar. Agora é assim. Não adianta mais o policial falar assim, não, orientar a gente, né? Não reage ao assalto. Porque os caras já chegam dando tiro porque é mais fácil pegar e ir embora e acabou. Matou e pronto.
São assassinos. Só que, não se esqueça, todo ser humano tem esse potencial de ser isso dentro dele. Você e eu também. Possuídos de contenda, então diz respeito ao sentimento, à atitude daquela pessoa que é dominada por inveja e que se torna briguenta por causa da inveja. Divide, separa os grupos aqui em outro lugar, não importa. Possuídos de tolo e más intenções, retrata pessoas que não agem de maneira correta. Ela tem sempre métodos tortos e clandestinos para tirar uma vantagem. Possuídos de malignidade, descreve uma pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros. Ela está sempre desconfiada dos outros. Poxa, mas eu estou pregando aqui que as pessoas são tão terríveis, então tem que ser desconfiado. Mas é aquela desconfiança doentia. Você entende a diferença, né? É a pessoa que sempre vê as coisas pelo lado mais sombrio. Não vê o lado bom, né? Até do copo, né? Cheio e vazio, meio cheio e vazio. Não consegue aproveitar o que é bom. E a palavra de Deus diz em muitos contextos, examinar tudo e reter o que é bom. Bem, são também pessoas difamadoras, pessoas que murmuram histórias mentirosas e maliciosas no ouvido dos outros. Quantos pecados desses cristãos cometem, né? Talvez todos. Aborrecidos de Deus, ou em outras palavras, pessoas que odeiam a Deus, pessoas que têm ódio de Deus, porque sabem que Deus, ele, no contexto dessa pessoa, é um impedimento para o caminho dele. Ele quer pecar, ele quer fazer o mal, mas Deus está lá pregando e usando pessoas para pregar. Ele odeia Deus, porque Deus está sempre colocando a verdade na cara dele. Pessoas insolentes que retratam uma pessoa que ela é altiva, se acha superior, soberba, sadicamente cruel e pisa nos outros. Como pode? O Evangelho nos humilha. E se eu sou cristão, eu não posso me achar superior. E Paulo nos orienta a cuidar disso. Considere sempre os outros superiores. Então a soberba é isso. Paulo está aqui falando. Então, o nível mais grave não é a homossexualidade, é esse tipo de coisa que Paulo está colocando aqui. E Deus entrega essas pessoas a esse nível, que querem viver de qualquer jeito. Presunçosos descreve uma pessoa que pensa de si mesma além do que convém e exalta a si mesma acima da média. Dizer a verdade sobre si mesmo é apenas a verdade. Agora dizer uma mentira e se colocando superior, aí é presunçoso. Inventor de mal, inventores de males, pessoas que ficam maquinando e buscando novas formas de criar males, de pecar, vícios e de coisas que são contrárias a Deus. Pessoas que ficam, sempre tem aquele amigo que tem uma ideia nova para fazer algo errado. Inventores de males. Desobedientes aos pais. Daí olha que interessante, o desobediente aos pais, ele está na mesma categoria de todos os outros aqui. Ele está na categoria pior de todas possível. Está no terceiro estágio de condenação aqui na terra, de entrega que Deus dá. Tu quer? Já te entreguei para a moralidade sexual, já te entreguei para o aprofundamento dessa imoralidade, que é a homossexualidade. Agora eu vou tirar o pé do freio de vez. Vai ser tudo isso aí, ó, 21 coisas para tu ser, e uma delas é ser desobediente ao pai. Olha o nível. O pessoal pensa que desobedecer ao pai é só porque o pai é chato. O pai é chato e deve ser mesmo, geralmente é. E é pecador e chato também. Chato e pecador, não importa. Mas a desobediência não é justificável nem na chatice dele. Nem na chatice. Insensatos. Homem que é incapaz de aprender as lições de experiência. Ele vê o que deu errado, observa e insiste. Fazer a mesma coisa. É o burro, né? Traduzindo, né? É o famoso burro, né?
errar uma vez, tudo bem, né? Sei lá, mas insistir no erro é burrice. Então é tipo isso, é o burro, tá? Do ditado. Pérfidos, que palavra linda, é a palavra que descreve uma pessoa que não é confiável. É aquele que é desonesto e que não se pode confiar. É aquela pessoa que você sabe. E olha, só aqui na igreja eu teria uma lista para dar para os irmãos. Talvez eu seja o primeiro. Mas assim, estou falando do que eu conheço. Pessoas que dizem, cara, não dá para confiar nisso. Eu digo que eu sou o primeiro porque se eu sou pecador, então eu já não sou digno de confiança. Não confio no pastor, porque o pastor confia não, irmão. Confia não, confia em Deus. Confia em Deus e na palavra dele. Não confia no que você acha também não. Não gostei que o pastor fez, está errado também. Vê na palavra. Testa na palavra. Sempre vai ser a palavra. Sem afeição natural, são pessoas sem amor à família, trata do desamor dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E quanta coisa a gente vê nesse sentido aí fora e às vezes dentro dos lares cristãos. Pessoas que não se tratam com amor, e não só o tratamento, mas a vida que levam demonstra falta de amor mesmo. E o último da lista, dos de sem misericórdia, é a ideia de uma pessoa implacável, sem piedade, que até se veste de cristão, de crente, e diz aconselhar alguém, uma pessoa tem pecado, tem que ajudar. Senta o porrete na pessoa, não tem misericórdia. A gente tem que apontar, sim, o pecado, às vezes com veemência. A palavra nos orienta a fazer isso, mas permeado e banhado na misericórdia. Porque Deus, que é justo e implacável na sua justiça, também é implacável na sua misericórdia. Ele é amor. Nós não devemos esquecer realmente que Deus é amor, mas também não devemos esquecer que também Deus é justiça. Então, esses 21 são exemplos aí de tipos de pecado e que talvez abrangem a maioria dos relacionamentos que temos uns com os outros. Com Deus também. Esse é o último estágio. Essas pessoas são isso. Elas não sabem nem mais diferenciar o que elas são tudo isso. Hoje ela é uma homicida, amanhã ela é um desobediente ao pai, depois é um pérfido, uma pessoa que não se pode confiar, um insensato, e aí vai, e ela vai desse jeito. Só que existe o fundo do poço, e não é ser tudo isso. E aí é que isso me assusta quando eu estudei esse texto várias vezes. Quando a gente se depara com esse fundo do poço, você fica assustado. Quantas pessoas estão nesse fundo do poço? E às vezes dentro da igreja. Verso 32. Os homens pecam conscientemente. Veja só. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, é isso que está falando aí, esses homens todos que fazem tudo isso, já estão nesse estágio final, conhecendo o juízo de Deus, e aí ele faz um parênteses para explicar qual é a sentença de Deus, que todos que fazem essas coisas merecem a morte. Ele explica isso. E aí ele diz assim, não somente fazem isso, quer dizer, então eles se tornam isso, mas também consentem aos que as fazem, autorizam ou, em outras palavras, concordam, promovem, divulgam em prol do amor, em prol sei lá do que. Eles dão o nome do Deus deles, que eles quiserem. É o Deus do amor. De que na Bíblia Deus é amor, é o Deus do amor. Em nome do amor, façamos tudo isso e vamos nos amar e fazer sexo com todo mundo, e vamos ser desobedientes aos pais, e vamos fazer pessoas que não têm confiança umas nas outras, maldosos, maliciosos. Vamos junto em todas as coisas, vamos fazer tudo isso. Sabe quem é esse cara? É o fundo do poço. E sabe o que é o pior? Às vezes ninguém sabe, ou ninguém ficou sabendo que ele faz essas coisas, mas está todo mundo vendo ele divulgar e ele promover essas coisas, e ele apoiar essas coisas, e ele escrever no Facebook essas coisas, e ele dizer que é assim,
e usar a Bíblia, igual o diabo usou a Bíblia no deserto com Jesus. E não tem um crente, claro que tem, mas às vezes parece que não tem um crente para chegar nessa pessoa e orientar na palavra, como Jesus respondeu Satanás na palavra. Esse é o fundo do poço. O fundo do poço não é só o cara que faz tudo isso, é o cara que aplaude e divulga, é o promotor dessas missões invertidas, né? Tem um promotor de missões na igreja, tem um promotor das más missões, né? Das más ações. Esse cara pode ser todos nós, simplesmente porque qual o problema daquela menina participar? Poxa, ela é cristã, participar do Big Brother, ela vai ter uma oportunidade de evangelizar e começa a promover. Mas qual o problema? Mas qual o problema? Tu aí vem com esse argumento, qual o problema? Porque na Bíblia não está. É esse cara que eu estou falando. Você sabe quem é esse cara? Vários aí, sabe? Talvez seja você, seja eu. Sabe? Está entendendo? É esse que vem com um discurso limpo, religioso. Em nome de Deus, as pessoas mataram. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. É o Deus que eles inventaram. Mesmo lendo a Bíblia. Mesmo pegando a Bíblia e fazendo assim, ó. Estou aqui em nome de Deus para salvar os homossexuais que sejam. Venham homossexuais, venham qualquer outro. Vocês têm acesso à casa do Pai. Aleluia. Claro que as pessoas são bem-vindas. Ninguém está discutindo isso. Mas o discurso é sagaz. E essas pessoas estão no fundo do poço. E talvez essas são as que mais permanecem na igreja. Vestida de crente. Não sei porque eu cheguei tão fundo nisso. Talvez porque é fundo mesmo, poço aqui, né? Mas algumas aplicações e a gente termina. O que a gente aprende com isso? Primeiro, a revelação de Deus na criação não salva a humanidade. Ela condena, torna indesculpável. De fato, o que salva, né, é o Evangelho. E o que é o Evangelho? A gente leu no início do culto. O Evangelho, Paulo, né, disse, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Não é isso que a gente leu? Para salvar, para dar a salvação para todo aquele que crê. Então o Evangelho é conhecer a ira de Deus. Todos nós um dia reconhecemos essa ira e deixamos de esconder. Através do Evangelho a gente não escondeu mais e creu, e se entregou, e se arrependeu, e confiou em Cristo, e na sua mediação, e na sua obra. A única solução para esses indesculpáveis, que nós também éramos, é o Evangelho, no verso 16 do 17, antes do 18 que a gente leu. Segundo, que a gente aprende, negar a revelação de Deus é ser uma pessoa sem Deus, ou um ateu. O problema nunca foi intelectual. O ser humano é burro, não, por mais que ele queira ser burro, né? Ele não é burro. Mas o problema é moral, espiritual, é intrínseco à sua essência. Por isso eu recomendo a todos nós que examinemos o coração, para ver se essa recusa que às vezes eu ou você ou alguém tem de acreditar em Deus não é resultado de uma amargura, uma injustiça, uma maneira de tentar esconder o seu pecado. Talvez você não quer que Deus exista, para que o seu pecado não seja mostrado nem condenado. É melhor que Deus não exista. Se você viveu 80 anos, talvez. Só que aqui o texto diz que mesmo nessa vida você já está em condenação e em punição. 3 estágios de punição, se você não quer Deus. Terceiro que a gente aprende, Deus ele está irado com o pecador. Deus ama o pecador, sim, mas ele também está irado. Ele ama como? Quando dá a oportunidade de salvação através de seu Filho. Mas a justiça de Deus e o caráter justo e santo de Deus, porque Deus é santo, ele está irado. Ele está irado e o texto diz isso. É para ter medo de Deus? Em certo sentido, sim. Em outro sentido, é para você se apegar ao Evangelho e sair dessa direção, dessa reta, dessa rota de ira e condenação que talvez você esteja diante de Deus. Talvez você esteja nessa igreja ou em outra igreja, em qualquer lugar, alguém que está me ouvindo na internet, meus pais que veem, são só 2 que veem meu pai.
pai, geralmente minha mãe, mas outros que virão depois. Não sei quem vai ver e vai ouvir essa mensagem, mas talvez você esteja percebendo agora que você está em rota de colisão com a ira de Deus. Entregue seu evangelho, reconheça quem você é. Quarto, falsos crentes também são ateus. Muitos não têm um comportamento de crente, eles confessam Deus com a boca, mas são ateus na sua vida prática. Paulo orientou Timóteo sobre isso, sobre confessar Deus com a boca e não viver na sua prática. Todo esse estudo, esse conhecimento não vai servir de nada se não for para a sua prática. Por isso que a carta de Paulo aos Romanos, ela vai, uma grande parte teológica, que é a base doutrinária para conhecer as verdades de Deus, mas ela tem uma parte final tão grande quanto, com orientações práticas. Como viver com esse conhecimento? Porque o homem conhece a Deus na natureza para a sua condenação, mas a revelação extraordinária, especial, está em Cristo Jesus, que veio ao mundo, e a palavra dele que está conosco até hoje. E essa palavra está ao seu alcance para você se livrar da reta de colisão com a santidade e justiça de Deus. E terminando, a perdição da humanidade não é um motivo para lamentarmos e ficarmos prostrados, largados por aí. A perdição da humanidade é um motivo a mais para pregarmos o Evangelho. O índiozinho que ninguém for pregar o Evangelho, sabe para onde ele vai? Para o inferno. O gelo lá, que fica no gelo. Os que morrem também. Se fosse, olha que interessante, se fosse como diziam lá, poxa, Deus vai perdoar essas pessoas, não tem culpa. A Bíblia deixa claro que tem. Não tem culpa que não chegou um missionário. Mas se fosse verdade isso, então, olha o absurdo. Então só não prega mais. Não prego. Se eu não pregar para ninguém, ninguém tem culpa de nada, ele vai para o céu. Pronto, acabou. Será que não percebe que isso é bizarro? Que isso é ridículo? As pessoas não têm culpa. O texto diz que todas são indesculpáveis. Eu e você também. Então corra e prega o Evangelho para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. Não precisa ser mal educado, entendeu? Não precisa interromper, mas tem oportunidades, tem muitas. Você não prega. Eu gosto de cantar no coral. Tá bom, canta no coral e prega. Porque Deus não nos chamou para cantar no coral. Deus nos chamou para pregar. Você é responsável por cada vida que você não prega o Evangelho. Não adianta fazer uma oração, Senhor, obrigado, porque eu não sou como essas pessoas que fazem essas coisas pecaminosas que estão na Bíblia. Eu sou diferente. Você não é diferente. O que é diferente é Jesus na tua vida. Concluindo, você que está me ouvindo, sendo cristão ou não, você tem uma responsabilidade, uma escolha. Você pode simplesmente ignorar o que você ouviu até aqui, seguir sua vida de pecado e caminhar nesses 3 estágios de condenação aqui na terra que Deus permite e faz porque Ele é justo e condena. Ou você pode aproveitar a oportunidade, sendo cristão ou não, de clamar ao Senhor agora. Peça a Deus que Ele abra os seus olhos para que você conheça a verdade do seu coração. Cara, você é ruim. Seu coração é muito ruim. Eu também. Todo coração ele tem um ateu dentro dele. Você tem um ateu aí, um cara que nega Deus dentro de você, que quer viver sem Deus, que quer viver a vida de qualquer jeito.
Essa é a natureza pecaminosa em cada um de nós. É uma pessoa que nega Deus, alguém que quer ser autônomo, alguém que quer seguir a sua própria vida, alguém que quer adorar um Deus até parecido com a Bíblia, mas é um Deus falso, inventado. Às vezes você quer um Deus que seja amoroso, mas não um Deus que seja justo, um Deus que seja santo e condene a ponte, a tua rota de colisão. Você só quer o amor. Só que o amor, segundo Hebreus, Deus corrige quem ama. O amor não é isso. Não existe esse amor que você pensa que é. Isso não é amor. E é por isso que acaba, porque isso não é amor. O amor corrige. Esse Deus falso inventado pelo seu enganoso coração e ateu, não adianta. Esse Deus não pode te salvar. Por isso devemos estar em alerta, irmãos. Talvez alguns não estejam ouvindo, mas devemos também estar alertando outros. Temos que controlar esse homem ateu dentro da gente. E sabe como a gente pode controlar? Só através de uma ressurreição. Só morrendo e tornando a viver. Somente pelo Evangelho de Jesus Cristo é possível ser uma nova pessoa, irmão. Ser guiado e controlado pelo Espírito Santo para a obediência a Deus com as boas obras. Falam tanto de boas obras, né? Não é verdade? Mas esquecem do Deus das boas obras, que torna as obras boas. Por isso, irmão, clame ainda hoje ao Senhor por perdão e misericórdia, para então você desfrutar da presença dEle, da libertação dEle, da ressurreição dEle. É uma presença que traz paz com Deus, diante dessa ira, com o irmão, e paz em qualquer situação, mesmo que haja uma guerra aqui no Brasil. Clamemos ao Senhor, que para tanto o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, que nos humilha, que nos constrange, que nos envergonha, que nos alerta. Tua palavra que com tudo isso demonstra essa revelação que não é mais geral para condenação, porque não é a natureza, mas é a revelação especial do Senhor para a salvação, que revela Jesus Cristo para nós. Muito obrigado por essa palavra. Eu te peço, Senhor, sonda os nossos corações, sonda a maldade da nossa carne. Vê, Senhor, se estamos em algum caminho mau. Corrige-nos, tem misericórdia de nós, nos coloca, Senhor, no caminho de retidão, que possamos andar em lugares elevados, no sentido de que são moralmente aprovados pelo Senhor, por isso elevados, para que a gente possa desfrutar do descanso que o Senhor tem para nós em meio a tanta guerra e luta, numa humanidade decaída e perdida. E que não nos falte a coragem, não só de agir e viver em obediência ao Senhor, mas que porque vivemos em obediência, que possamos